Você quer começar a ler, mas não sabe por onde? Já tentou ler diversos livros, mas achou tudo muito difícil ou cansativo? Então calma, porque no vídeo de hoje eu vou te dar indicações de livros fáceis, envolventes e perfeitos para quem quer iniciar o hábito da leitura sem complicação. Vamos lá? 1. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma leitura fácil, curta e ideal para iniciantes, e conta a história de um aviador que cai no deserto e que conhece um menino misterioso de outro planeta, que é o Pequeno Príncipe. Juntos, eles conversam sobre amor, amizade, solidão e a essência das relações humanas. O Pequeno Príncipe narra sua experiência com personagens curiosos vindos de outros planetas. E cada personagem desses planetas diferentes que ele conheceu representa comportamentos comuns da vida humana, como vaidade, orgulho e ganância. A história emociona ao mostrar como a gente perde, com o tempo, a sensibilidade e a simplicidade da infância. E uma das metáforas mais bonitas do livro é a relação entre o príncipe e a rosa que está em seu asteroide. Apesar de parecer um livro infantil, O Pequeno Príncipe é uma obra que toca profundamente qualquer adulto. 2. Extraordinário. Extraordinário é outro dos meus livros favoritos que conta a história de August Pullman, ou Aug, um garoto que nasceu com uma condição facial rara. Pela primeira vez na vida dele, ele vai frequentar uma escola comum. E isso é uma situação que muda completamente a vida dele e de todos ao seu redor. A história mostra como Aug lida com o preconceito, os olhares das outras pessoas e suas próprias inseguranças. Além disso, o livro é narrado por diferentes personagens, o que acaba fornecendo diferentes perspectivas da mesma realidade, sendo impossível não se envolver emocionalmente com a trajetória de Aug e sua busca por aceitação. No fim das contas, a história fala bastante sobre empatia, gentileza e a coragem de ser quem se é. 3. O Alquimista. O Alquimista também é um dos meus livros favoritos, que eu acredito que eu falo bastante aqui sobre ele no canal, mas é um livro que conta a história do jovem pastor espanhol Santiago, que tem um sonho recorrente com um tesouro escondido nas pirâmides. E ele decide abandonar tudo o que ele conhece para seguir essa trajetória em busca desse tesouro. No caminho, o Santiago ele encontra pessoas que ou o ajudam ou o desviam da sua missão. E cada lição traz um importante aprendizado sobre a vida, sobre o destino e a importância de você escutar o seu próprio coração. A jornada externa de Santiago também representa uma jornada interna de autoconhecimento, porque com o passar da jornada dele, da missão dele, dos caminhos que ele vai percorrendo, das pessoas que ele vai encontrando, ele acaba conhecendo cada vez mais um pouco sobre si mesmo. O livro também é repleto de metáforas espirituais e lições sobre propósito. E no final das contas, o tesouro talvez não esteja no lugar em que Santiago esperava, e isso é uma coisa que transforma tudo. 4. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas, apesar de não ser um livro de romance, é um livro simples de ler que conta histórias reais de pessoas que aprenderam a lidar melhor com outras pessoas. Além de mostrar como pequenas atitudes, seja lembrar o nome de uma pessoa, escutar com atenção ou evitar críticas, pode transformar completamente os seus relacionamentos. No livro, o autor compartilha situações vividas por empresários, pessoas de sucesso e pessoas comuns que aprenderam a se comunicar melhor. E ao invés de fórmulas rígidas, o livro traz princípios baseados na empatia e no respeito. Um dos pontos centrais do livro é que todo mundo deseja se sentir importante, e reconhecer isso é algo que faz toda a diferença. E é por isso que essa é uma leitura que, além de ser simples, para quem está iniciando com o hábito da leitura, é uma leitura que transforma completamente a forma como você se relaciona em casa, no trabalho e em qualquer área da vida. 5. A Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite é outro livro simples de ler e que a leitura é bastante gostosa, que você fica preso nela e querendo sempre descobrir o que vai acontecer. E o livro conta a história de Nora Cid, que é uma personagem que se sente perdida na vida e que acredita que tomou muitas decisões erradas. E após uma tentativa de suicídio, ela acorda em uma biblioteca misteriosa, onde cada livro representa uma vida alternativa dela. E ao abrir cada livro, Nora ela encontra uma versão diferente de si mesma. Então, uma vida onde ela foi nadadora olímpica, uma vida onde ela teve filhos, ou uma vida em que ela casou com uma pessoa diferente. E essa experiência faz com que ela questione o que é uma vida ideal
e o que realmente importa no final das contas. Essa é uma história essencialmente sobre arrependimentos, escolhas e segundas chances. Também é uma jornada sobre a aceitação e a descoberta de que a vida que a gente tem não precisa ser perfeita para ser valiosa. 6. A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é um livro de George Orwell, que é o mesmo autor de 1984, e que conta uma história que acontece numa fazenda onde os animais eles se rebelam contra os humanos e decidem administrar tudo por conta própria. A ideia inicial deles é criar uma sociedade igualitária, onde todos tenham voz e sejam tratados com justiça. Mas, com o tempo, os porcos eles assumem um controle e começam a agir como os antigos opressores humanos. O livro é contado em uma história simples, mas é uma crítica poderosa à ditadura e ao poder que corrompe. Também é uma narrativa curta, mas com um impacto forte e direto, que mostra como as ideias mais nobres podem ser distorcidas quando estão nas mãos de pessoas que buscam apenas poder. E se você quiser criar hábitos de forma fácil, como o hábito da leitura, de exercício, yoga, meditação e muito mais, você pode conferir o Fly Now Produtividade. Nele, além de você criar os seus bons hábitos, você também tem acesso a estatísticas que vão te ajudar a se manter muito mais motivado nessa sua jornada. E se você quiser conferir o Fly Now Produtividade, eu vou deixar o link dele na descrição. 7. O Menino do Pijama Listrado. O Menino do Pijama Listrado é um livro que conta a história de Bruno, que é um menino de 9 anos, que se muda com a sua família para perto de um campo de concentração nazista, sem ideia do que está acontecendo. Curioso e solitário, o Bruno ele começa a explorar as redondezas e ele acaba conhecendo um menino chamado Shmuel, um menino judeu preso do outro lado da cerca. Os dois acabam desenvolvendo uma amizade inocente, sem ter a ideia do peso da situação na qual os dois estão inseridos. E é exatamente esse contraste entre a ingenuidade do Bruno e a brutalidade do ambiente que eles estão inseridos que torna o livro tão tocante. Além disso, a história é contada do ponto de vista do Bruno, o que torna a narrativa ainda mais emocionante. Apesar da simplicidade do livro, ele carrega uma crítica profunda sobre a guerra, o preconceito e a inocência infantil. O final do livro é comovente e surpreendente, daqueles finais que a gente nunca esquece. Bônus, De Volta a Black Brick. Uma outra indicação de livro fácil para se ler é o livro que eu estou lendo atualmente, que se chama De Volta a Black Brick. O Cosmo, que é o personagem principal, mora com os avós e o avô dele está desenvolvendo o Alzheimer. E apesar dessa situação triste, isso também gera situações engraçadas, porque ele esquece das coisas muito rápido. Um exemplo é que ele tem um dedo amputado e toda vez que alguém pergunta para ele, o que aconteceu com o seu dedo? Ele fala, oh meu Deus, o meu dedo, arranja uma equipe de busca para encontrar o meu dedo. E em um raro momento de clareza, o avô do Cosmo, ele entrega para ele uma chave do portão do Black Brick e fala com ele para ele ir lá e que ele vai encontrar com ele depois. E o Cosmo acaba achando que o avô dele pirou de vez. Só que aí quando ele vai lá e chega lá na mansão Black Brick, ele encontra o avô dele com 16 anos. E ao começar a participar da vida do avô dele enquanto jovem, o Cosmo acredita que pode mudar as memórias do avô no presente e quem sabe mudar o decorrer da história. Mais que uma história sobre viagem do tempo, este é um livro sobre amizade, família e o poder das memórias. E agora que você conhece todas as indicações de livros para iniciantes, você pode também conferir esse outro vídeo sobre como criar o hábito da leitura, que vai te fornecer mais 3 passos simples para você se tornar um leitor consistente. Então já clica nele em seguida para continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e até o nosso próximo vídeo.